Cinco. Seis. Muito obrigado. Samuel. Maísa. Muito obrigada, professora Sofia. Marcelo. Obrigado. Obrigado. De nada, meu querido. Muito obrigada a vocês também, tá? E agora é Evelyn. Obrigada. Hoje dá uma casa. Olá, sejam todos bem-vindos à Belezaria. E no programa de hoje, quem está aqui comigo é a Dona Angelina Hungria, mãe, esposa, Avó. professora há mais de 50 anos, avó. E a Dona Angelina veio contar um pouquinho da trajetória, da história, né, Dona Angelina? Muito feliz com a presença da senhora aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E seja sempre bem-vinda. Muito obrigada por ter me convidado. Viu, Dona Angelina? Eu sempre achei que a senhora era nascida e criada aqui em Itapetininga. Não. Há pouco tempo que eu fiquei sabendo que a senhora não nasceu aqui. Meus né? avós são portugueses, meus dois avós que moraram e se conheceram aqui em Itapetininga, eles vieram de Portugal e casaram e papai nasceu aqui, né? E papai e minhas tias. E eu sempre vim passar as férias aqui. A senhora morava em São Paulo? Eu sempre, papai jovem ainda foi para São Paulo, foi trabalhar em banco, ficou gerente de banco, depois ele mudou de profissão, mas foi gerente de banco, São Paulo, e eu fui criada lá. Então, eu passava férias aqui, eu gostava tanto de Itapetininga, que o papai depois foi trabalhar na Varig e queria que a gente fosse passear com ele. Eu nunca aceitei, mesmo nas férias, vamos viajar para outro lugar, não. No primeiro dia de férias eu vinha para cá. E eu adorava. E eu dizia para minha avó, vovó, eu vou crescer e vou casar com gente de Itapetininga, porque eu quero morar aqui. E daí encontrei o Roberto. A senhora conheceu o Dr. Roberto? Aqui Aqui em Itapetininga, A vovó então. morava do lado do irmão do Roberto, do Dr. Rubens, que era advogado, Dr. Paulo Rubens. E daí eu conheci o Roberto ali, vizinho, né? E foi muito bom. Ai, foi um presente de Deus. Que história bonita, né? E daí depois vieram os filhos, né? Daí vieram os 3 filhos que nasceram aqui. Né? Nasceram aqui não, só o Marcelo nasceu aqui, os 2 nasceram em São Paulo, mas porque eu tinha RH negativo, então problema, eu tive que dar luz lá. Mas foram criados aqui, né? E hoje tenho mais 5 netos. Então, daí quem é o mais velho? O mais velho é o mais Alexandre. Velho, Marcelo. O Marcelo é o mais velho. Marcelo, que é o pai da Marina e do Beto. Né? Depois veio o Alexandre, que tem o Eduardo e o Gustavo, e a Renata, que tem a Beatriz. É uma família linda, né? Uma família linda. Há pouco tempo eu vi que vocês foram viajar, né? Só os filhos. Nas bodas de ouro, eles, vamos a uma festa, bodas de ouro. Eu falei, não queria festa, vamos fazer uma coisa diferente. Daí a minha nora, a Aline, falou, olha, por que vocês não viajam, só vocês 2 e os 3 filhos? Foi a melhor ideia que ela teve, porque... Foi a melhor comemoração. Melhor comemoração. Imagine você passar 12 dias ou 13 dias fora, viajando, nós fomos nos Estados Unidos. Que o Roberto queria muito conhecer Las Vegas, que ele não conhecia, e eu queria conhecer São Francisco. Então eles foram com a gente,
E nós dois num quarto e os três juntos. O que eles não faziam há quantos anos, né? Acaba aproximando ainda mais a família que já é unida. Né? E do meu quarto eu ouvia a risada deles de madrugada, os três rindo. Foi ótimo. Quando chegou o Alexandre, falou: mãe, foi uma viagem inesquecível. Olha, foi tão bonito. Quando nós chegamos no aeroporto de volta, eu e o Roberto nos abraçamos com eles para falar que foi muito bom, papapá. E um senhor que estava ali na alfândega, né, que nós íamos passar, e nós ficamos por fim. Todo mundo foi saindo, daí ele falou... Ninguém estava com pressa. A gente, falei, bom, pegaram a gente. Ele falou: por que vocês se abraçaram? E daí o Alexandre falou: bodas de ouro do papai e da mamãe, nós fomos os 3 filhos. Ele veio nos abraçar. Nossa, que lindo, eu estava olhando vocês, que coisa bonita. E valeu, né? Valeu a pena. Que gostoso, né? Gostoso, poder... Foram 50 anos muito felizes. Que maravilha. Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Priscila da Prica Home. E estamos aqui, gente, isso mesmo, muitas novidades. Olha isso daqui, uma petisqueira linda. E para combinar com esse prato giratório que você pode usar para muitas e muitas outras coisas, é só usar sua criatividade. E isso não é lindo? É retrô. E nós também temos, olha o suporte de pizza, os pratos giratórios. Gente, é muita novidade. Você não pode ficar sem. Você tem que vir correr, aproveitar, conferir as novidades. Olha isso daqui, ó. Garfinho para petisco, personalizado. Isso, e sabe onde que você encontra tudo isso? Aqui, na Prica Home. Eu vou esperar vocês. Vem pra cá. Uma boa semana, fica com Deus. Beijo da Prica Home. Ao beijar o chão, suspirou e se rendeu. E a senhora professora, né? Professora, há mais de 50 anos já. Mais de 50 anos e nativa. Continuo dando aula e ainda tenho muitos alunos. Hoje em dia eu preparo os alunos para vestibular, redação, principalmente redação. Claro que dando redação eu tenho que dar gramática também. Mas eu preparo em redação, para que eles façam uma redação boa, né? Que hoje a redação pesa muito no vestibular, pesa muito. Então eles precisam mesmo se preparar, lendo muito, escrevendo muito. Até eles têm o hábito de dizer: professora, quem lê muito escreve bem. Quem lê muito é um leitor, um bom leitor. Agora, para você escrever bem, você tem que ler muito para ter conteúdo, mas você tem que escrever muito. Né? Então, essa prática da escrita é que faz com que eles tenham uma boa nota no vestibular. E tenho tido muita alegria com eles. Então, tem vários alunos da senhora que já se formaram. Tem muitos alunos formados que eu encontro aqui, médicos, juiz, promotor. E é uma alegria, né, dona Angelina? Muito. Saber que a senhora participou da formação, né? Eu quero muito bem meus alunos, mas o importante para mim é sentir que eu sou querida por eles. Isso que me faz feliz. E é uma amizade que continua, né? Porque o carinho com que a senhora trata cada aluno, cada história, isso fica na memória, né? Então, isso é muito importante. É para eles e para mim. Não tem preço isso, né? Às vezes eu saio com o Roberto, estou jantando fora, vem adultos já com filhos, né? Vim dar um abraço na minha professora querida. Quer dizer, não há o que pague. Não há o que pague, né? Isso é importante. E eu trabalhei muitos anos na escola pública também, né? Então, eu achava que, na verdade, a senhora tinha trabalhado em escola particular, mas a senhora estava me contando, trabalhou muitos anos na escola pública. 20 e tantos anos na escola pública, que foi um momento muito bom da minha vida.
Porque quando você trabalha na escola pública com alunos, às vezes, com mais dificuldade financeira, que você sabe que vai depender de você ele ter um sucesso na vida. Então, para um concurso. Então, eu me dedicava muito. E isso eu tenho a consciência tranquila. Eu não fiz mais pelos meus alunos da escola particular do que pelos alunos da escola pública. Até pelo contrário, eu acho que eu me dediquei muito mais até aos alunos da escola pública. Porque os alunos da escola particular, de uma forma ou de outra, eles têm uma família que os ponha para frente, né? E então isso foi muito bom. Mas é como o filho, né? Ama, que nem a mãe ama todos os filhos, mas acaba se dedicando um pouco mais, dependendo da necessidade de cada filho. Né? E quando o professor faz isso com amor, com paixão, como é o caso da senhora, há mais de 50 anos na profissão, né? Então, e a senhora tem muita história para contar, né? E olha, interessante, eu me realizo, eu não me vejo noutra profissão. Eu não me vejo, não consigo pensar, comércio nem pensar, não tenho jeito para isso, nunca tive. E outras, eu vejo Roberto, a Renata, o Alexandre como advogado, falei, não, eu não nasci para nada disso, eu tenho que dar aula mesmo. E olha, eu me preparo todos os dias para dar aula. O Roberto fala, eu não acredito que você fica até meia-noite preparando aula com 50 anos nas costas. Falei, mas eu gosto de ler, pego todas as revistas e leio. E tenho uma pessoa em casa que me ajuda muito, porque ele lê o jornal de cabo a rabo, depois ele marca, olha, esse aqui é muito bom. Ou revista, olha, esse artigo você devia dar para os alunos, que é o Roberto, né? Então, eu já recorto tudo, já tiro cópia para todo mundo, então isso é interessante. Quer dizer, todo dia, a gente não pode parar, não é porque você fez uma faculdade. Não pode. A faculdade não prepara a gente para uma sala de aula. É a experiência que você vai tendo, que você vai se tornando uma boa professora, né? E quando, a partir de quando que a senhora descobriu essa paixão? Então, eu tenho uma história interessante. Quando nós viemos passar, eu tinha acabado de fazer 7 anos e vim passar as férias aqui. Daí, quando acabaram as férias, eu ia para o primeiro ano na Caetano de Campos, eu estava estudando lá, fiz o jardim lá, né? Eu estava indo para o primeiro ano e a mamãe levou uma pessoa daqui para ajudá-la, uma jovenzinha de 14 anos, a Tereza, que viveu com a gente muitos anos e cujas filhas, as duas, são professoras e minhas afilhadas, né? E a Tereza foi com a gente para São Paulo e a Tereza não sabia nem ler nem escrever. E o papai dizia, como que a gente vai fazer essa menina aprender? Como é que eu vou soltar aqui em São Paulo para ir para a escola? Veio de Itapetininga, muito tímida, né? Daí o papai falou, por que você não começa a estudar com a Tereza? O que você aprende na escola, você passa para ela. Então, eles deram a lista de material, o papai comprou em dobro a lista. 2 cartilhas, Caminho Suave. Caminho Suave. Caderno de caligrafia. E o que eu aprendia na escola, no fim da tarde, eu passava para a Tereza. E a Tereza foi aprendendo, mas também inteligente, né? Porque tem uma professora de 7 anos, mas ela foi aprendendo e foi se alfabetizando junto comigo. Então, assim foi até o 2º, 3º ano, a gente foi estudando juntos, né? E ali eu vi que eu tinha jeito porque eu gostava desse momento de passar para ela. Ali, então, a senhora já foi descobrindo. E daí, quando eu estava com uns 13, 14 anos, a mamãe um dia estava na cabeleireira e eu sempre fui boa aluna e gostava de estudar. E a vizinha falou para a mamãe na cabeleireira, minha filha está no 2º ou 3º ano, não sei. Eu já estava, acho que na 7ª, 8ª, e está indo mal, não sei o que eu faço, não acho uma professora. A mamãe falou, leva ela lá em casa, a Angelina estuda com ela. E ela foi muito bem nas provas, né? Eu estudava todo dia com ela, toda tarde eu estudava com ela e foi muito bem.
Daí no mês seguinte, a mãe falou, não, você vai continuar dando aula, agora eu vou pagar para você. Foi a maior alegria da minha vida. Foi o meu primeiro dinheirinho, né? O dinheirinho que eu ganhei foi essa. E essa mãe arranjou outros alunos que era na época primário, né? Para vir ter aula comigo. Então, acho que eu sempre gostei, é vocação mesmo. É vocação, com certeza. É. Bom, e agora a gente vai para o intervalo, mas a gente já volta porque a dona Angelina ainda tem muita história para contar. Bom, e eu continuo aqui com a dona Angelina e ela vai contar um pouquinho das histórias que marcaram a vida dela. Deve ter, assim, muita história, né, dona Angelina? Histórias. Mas eu queria que a senhora contasse, assim, a história de um aluno em especial. Olha, ultimamente eu tenho um caso de uma aluna chamada Letícia Mota, que me encantou. Essa menina estudou na escola pública. Então, quando ela veio ter aula comigo, ela falou, Ela procurou a senhora para ter aula particular? Ela veio em casa, com uma motinha, assim, chegou lá, falou, senhora que é dona Gina, sou eu. Eu soube que a senhora dá aula de redação e eu queria muito ter aula de redação. Falei, que bom, vamos entrar, conversei com ela. Daí eu soube que ela veio da escola pública, que a mãe era merendeira, né? E o pai trabalhava no presídio e ela era telefonista do AME. Então eu falei, nossa, essa menina tem muita vontade e queria fazer medicina. Eu falei, meu Deus do céu, que dificuldade, né? Como é que eu vou fazer? E ela entrou e eu me encantei com ela. Eu me encantei, mas foi assim, amor à primeira vista, recíproco, né? Nós duas ali. E ela eu comecei a dar as redações para ela, e ela fazendo, eu dizia, olha, eu vou dar 2, 3 temas, eu dava o material, preparava o material, se você puder fazer um, já tá bom. Ela fazia os 3, né? E quando chegou no final do ano, essa menina já estava escrevendo muito bem, mas muito bem, pelo esforço dela. E ela prestou vestibular em algumas faculdades, não passou, mas ela ficou por 1 na PUC, aqui de Sorocaba. E eu e o Roberto preocupados, né, ligando ligando para Sorocaba, para ver se a lista tinha corrido, se ela ficou por 1. Eu falei, olha, Deus não faz as coisas, então vamos deixar. É porque você tem que fazer mais 1 ano. E ela fez mais 1 ano e foi melhorando ainda mais na redação. Quando ela foi fazer o Enem, ela teve um notaço no Enem, né? Quando ela me disse a nota dela, não me lembro agora, mas perto de 1000, assim, pontos. Eu falei, você entrou em medicina. Ela falou, será, professora, você entrou em medicina? Bom, realmente ela não entrou numa só, ela entrou em 3 faculdades. Nossa, dona Angelina. E uma menina de ouro, ela continua naquela simplicidade dela, mas o que me encanta, ela é a família dela. A mãe é uma pessoa muito simples, ela é merendeira lá da Casa da Criança. E um dia eu perguntei para ela, como você consegue, porque a irmã mais velha fez a Unesp, e ela, eu não me lembro agora no momento qual a faculdade, mas alguma coisa ligada à química, né? E ela fez um projeto de um produto que ela foi levada também para apresentar esse projeto na Unesp de São Carlos, se não me engano. Então é uma família extraordinária. E a Letícia vai de vento em popa. Ela não pegou nenhuma matéria até agora. Ela já foi na faculdade, ela já ocupa cargos lá, importantes, sabe, na área dos alunos ali, do pessoal. Então ela vai longe. Então ela é uma menina que mostrou que não é a escola pública, que não é porque o aluno faz a escola pública que ele não pode vencer na vida.
Pode vencer, sim. É só ter o esforço. Ela né? serve como exemplo, Ela né? é um exemplo enorme. Exemplo Ela é de irmã superação, de superação. de dedicação. E a irmã mais nova também vai pelo mesmo caminho e tem um irmão também, que a gente espera que também encontre o caminho dele, mas é uma menina de ouro. Então, vale a pena ter como exemplo. Né? Tem vários outros médicos aí na cidade que são meus alunos, mas ela é um caso extraordinário. Né? E eu quero, né, que ela venha aqui, quero que a senhora traga ela aqui. Quero que ela venha, ela é irmã. Porque o que é bom a gente tem que compartilhar, a gente tem que contar a trajetória dela, né? E ela nessa época que ela estava comigo, ela era telefonista do AME, mas ninguém sabia que ela estava se preparando para medicina. E eu soube por um médico de lá que foi uma surpresa a hora que ela passou na primeira faculdade, depois passou na segunda, depois passou e na foram terceira. só 2 anos se preparando para isso, porque às vezes a pessoa fica anos, né? Vou contar uma coisa para você. Ela se preparou em redação comigo, porque ela nunca tinha tido, assim, de uma forma mais efetiva. Uma base muito mais forte. Mas o resto das matérias, ela estudou com apostilas dos amigos. E quando ela tinha dificuldade numa matéria, como física ou química, ela ia procurar amigos que eram bons nessa matéria, nessa disciplina, e ela fazia todos os exercícios. Ela ficava até de madrugada estudando todo dia. Então, isso é um exemplo mesmo de vontade. Ela queria ser médica, ela dizia, eu não vejo outra coisa na minha frente, eu quero ser médica. E agora ela já está no 2º ano de medicina. Está indo para o terceiro agora, sem pegar nenhuma prova, não fica para nada, e então ela... E a senhora continua mantendo contato com ela? Todos os dias. Todos os dias pelo WhatsApp nós nos falamos, né? E ela liga para mim, amanhã eu vou fazer uma prova difícil. Eu sou católica e ela é evangélica, né? E eu brinco com ela, pode deixar, eu vou rezar para você, mas eu vou pedir para Maria acompanhar você também. Ela falou, peça mesmo, peça para Maria me acompanhar. E é um carinho, né, dona Angelina? Carinho. Imagino quando Hoje ela me chama de avó. Olha. Quando ela passou, ela disse, agora a senhora não é mais minha professora. Eu falei, então posso ser sua avó? Ela falou, pode, então hoje eu sou avó. Ai, que lindo. Tenho mais uma neta. Mais uma neta, Muito e bom. são histórias que marcam, né, para sempre, né? Tenho certeza que esse carinho, ela vai guardar a senhora para sempre no coração. Né? Muito sempre. Carinho. E o meu por ela também, né? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Correia, sou personal trainer e massoterapeuta. E hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouco da massagem, os benefícios da massagem. Quem nunca chegou estressado de um treino de costas, ou de uma corrida, ou até mesmo de um dia estressante e quis uma massagem? Pois bem, você está no caminho certo. Hoje eu vou citar alguns benefícios da massagem, por que você deve fazer uso dela. A técnica tem ganhado cada vez mais espaço nas academias e clubes do Brasil, pois reduz lesões, espasmos musculares e processos inflamatórios. A técnica mais conhecida nas academias ou mais usada é a Quick Massage. Como a própria tradução diz, a massagem rápida. Ela pode ser feita na mesma hora, logo após o treino. Seus benefícios são inúmeros, além de promover um relaxamento total na musculatura. Mas atenção, não confunda massoterapeuta com massagista, pois a massoterapia é um curso técnico que leva de 1 ano e meio a 2 anos e meio para ser feito, com a presença do aluno todos os dias, diferente dos cursos livres. Além disso, a massoterapia
o aluno vai estar estudando todo o corpo humano, como o sistema muscular, sistema respiratório, entre outros sistemas. Então ele vai saber qual é o tipo de massagem que você precisa e necessita para o momento. Bem, pessoal, essas foram as dicas de hoje sobre a massagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pratiquem a massagem a partir de agora, principalmente para quem faz academia, para quem gosta de correr, para quem chega estressado do trabalho. Ela é recomendada para todo mundo. Procure um bom profissional que ele vai saber qual é o tipo de massagem que você pode receber. Até a próxima, um abraço. Dona Angelina, e hoje o que a gente percebe cada vez mais, os jovens, até mesmo os adultos, internet, WhatsApp, que tem uma linguagem própria, né? Palavras que são criadas assim na linguagem digital, isso atrapalha numa redação, por exemplo, no dia a dia escolar dos jovens? Olha, eu tenho o meu modo de pensar. Antes eles não escreviam nada e agora eles estão escrevendo. De alguma forma eles estão escrevendo. E de alguma forma eles estão pensando para pôr ali para digitar. Então, e outra coisa, gente, nós estamos vivendo esse momento, não tem como escapar. É um momento novo, É um momento novo. Agora, se ele continuar lendo, claro que ele tem que achar tempo para ler bastante, tem que achar tempo para fazer essas tarefas de escrever na linguagem culta, que é o que se exige dentro do vestibular. Mas eu acho que às vezes ele se torna até mais criativo usando a linguagem digital do que não usando nada. Então, eu acho que eu não penso dessa forma. Não penso dessa forma. Eu sei que a maior parte dos professores vai achar um absurdo o que eu estou falando, mas é meu modo de pensar. Eu acho que é preferível que ele se comunique bastante e perca esse medo de escrever. Porque às vezes o aluno, antigamente o aluno tinha medo de escrever. E se eu escrever e se ela não gostar? Agora não, eles não têm mais medo. Eles escrevem, eles perderam o medo justamente por causa dessa linguagem nova dele. E assim, até as crianças pequenas hoje em dia, você vê com um tablet, com um celular, Tudo. se comunicando cada vez mais cedo, né, nessa E a língua é digital. comunicação, né? A língua é comunicação. Agora, não tem como escapar disso no momento atual. Eu sei que muitos vão se assustar de eu falar isso, mas eu prefiro o aluno que ainda se comunique. Dona Angelina, e assim, tem algumas dicas que a senhora acha importante para uma boa redação, para uma boa escrita? Olha, primeiro, o aluno tem que ter conteúdo. Ele só tem conteúdo se ele ler, né? E ler, não é a gente falar, mas ler os livros que vão cair no vestibular, claro que isso é muito importante. É a nossa literatura e ele tem que conhecer. Mas ele tem que ser atualizado, né? Então ele tem que ler jornal, boas revistas, né? Tem a Veja, tem a Época, esse estilo de revista que ele deve ler. E outra coisa, quando eu falo sempre para os alunos, você está diante de uma televisão? Porque a televisão é péssima. Não, a televisão tem muita coisa boa. Preste atenção nos bons programas que tem na televisão, mesas redondas interessantes, né? Porque tem tanto tema hoje polêmico. Ele está prestando atenção naquilo lá, mas já vai se posicionando. Nossa, por exemplo, falar sobre o aborto é um tema polêmico, mas no momento que eu estou assistindo aquilo, lá tem pessoas que são a favor e tem pessoas que são contra o aborto. Eu tenho a minha convicção, né? Claro, eu sou contra, mas ele tem que estar lá prestando atenção e agora que acabou o programa, ele tem que pensar de que lado eu fiquei, de que eu tenho que me posicionar já. Eu não posso deixar para me posicionar em relação a um determinado assunto na hora da prova. Então tem tantos assuntos que ele tem que ir preparado, ele tem que ler bastante, ele tem que saber de tudo hoje. Então são 3 áreas que ele tem que se direcionar. A parte de ecologia, então falar sobre a água, o clima, poluição.
Ele tem temas muito aspecto social, né? Então, tem muita coisa sobre o que ele pode falar na área social, até maior o número de conteúdo para isso. E dele próprio, porque hoje cai temas filosóficos também, né? Amizade, caiu na USP há pouco tempo, amizade, amor, falar sobre... Eu vi esses dias uma faculdade, eu acho que do Sul, caiu sobre perdão, sobre... Então, ele tem que ter essa visão em todas as áreas, né? Nessas 3 áreas. Ler bastante e escrever bastante. Ele tem que escrever, tem que perder o medo do papel, né? Enfrentar ali, escrever. Ele acaba de ler um texto que ele gostou, tenta reproduzir aquele texto, né? Isso é importante. E não deixar para estudar só no último ano. Não, e outra coisa, ninguém se prepara para vestibular em redação no único ano. Ele tem que, desde quinta série, o professor tem que exigir muita redação do aluno. E a partir do primeiro ano, ser sistemático isso. Ele tem que escrever muito. Lê um texto e reproduz esse texto. Lê e reproduz. E assim ele vai aprendendo, né? Vai perdendo o medo de escrever também. E as aulas de redação, quando a senhora acha importante o aluno buscar? Só no último ano ou a senhora já tem alunos que acompanham vários anos? Eu tenho grupos de segundo colegial. A partir do segundo colegial? Eu normalmente dou aula em grupo de 3, 4 alunos, né? Eu tenho grupos de segundo ano, segundo colegial, de segundo ano do ensino médio, né? E que é o ideal, porque daí dá tempo de ver tudo, mas quem não faz até o segundo, pelo menos o último ano. Mas as escolas, muitas escolas particulares principalmente, estão muito bem preparadas, com professores ótimos de redação, né? Eu não estou fazendo propaganda, né? Então, tem, mas eu... Porque às vezes o aluno, ele tem uma certa dificuldade em uma matéria ou outra, então, se o pai e a mãe percebem essa dificuldade, é bom buscar ajuda, né? Verdade. Tem alguns alunos que são excelentes em todas as matérias, mas eu acho difícil. Sempre tem uma dificuldade um pouquinho maior em uma outra matéria, né? Então é sempre bom, né? Buscar, não deixar para a última hora. E como a senhora falou, a busca do conhecimento, ela tem que ser uma constante, né? Não pode deixar. Isso é importante. Eu acho assim, que ele tem que pensar, eu vou voltar um pouquinho, nessas 3 áreas de conhecimento. Na área da natureza, ecologia, né? Essa área, filosofia, e na área de problemas sociais. O Enem só cai problema, né? Então, e problemas sociais e problemas voltados à área de ecologia, sempre, né? São diferentes as provas do Enem, da prova da FUVEST, da Unicamp, são diferentes. Então, mas o Enem é um problema. Ele é um problema e ele pede sempre um tema voltado a um determinado problema, que o aluno é obrigado a dar soluções. Então, as soluções pesam bastante. Então, ele tem que ser criativo, estar preparado. Para enfrentar. E é só o começo, né? Porque depois do vestibular, aí vem a faculdade. Então, um aluno que entra escrevendo bem, já é um passo para ele bem numa faculdade, né? Isso é importante. Dona Angelina, foi muito bom receber a senhora aqui hoje, né? Eu também gostei. Assim, foi a maneira que a gente achou de homenagear todos os professores, né? Agora, essa semana, a gente comemora o Dia do Professor. Que está tão desvalorizado, professor, né? Precisa ser mais valorizado mesmo, né? Precisa, porque sem o professor não existe o médico, não existe nenhuma profissão. Não. A formação começa ali Angélica, com o professor. Que as famílias precisam valorizar mais o professor, que está na sala de aula, né? Tudo hoje, porque o professor é culpado, o professor não.
professor, ele trabalha, é um trabalho árduo do professor, ele tem que ser mais valorizado, principalmente pelas famílias, pelos pais, eu acho, não, claro que pelo governo, tudo isso, mas Tudo começa em casa. Né? o respeito pelo professor que às vezes está faltando, não é? Então, muito agradecida da presença da senhora, né? Eu fico feliz Muito de feliz estar da aqui. senhora ter compartilhado um pouco do conhecimento da senhora, que é muito vasto, então aqui a gente precisava de vários programas para a senhora Imagina. compartilhar, né, toda essa inteligência, essa história muito longa, né, mais de 50 anos de profissão e ainda a senhora continua, né, nessa caminhada. Então, muito obrigada. Obrigada. Espero que a senhora você, venha mais Angélica. vezes, viu? Obrigada, Angélica. Gente, esse foi o programa de hoje. Espero que todos os professores se sintam homenageados, né? Com a dona Angelina Hungria, que veio compartilhar um pouco do conhecimento dela aqui com a gente. E até o próximo. Um beijo da Frica Home! Eu acho que tem que fazer outro. Que a massagem pode levar. Pode começar de novo? Espera aí. E no próximo programa, quem vai estar com a gente é a Grazi, do Ateliê Graziela Paiva. A gente espera você.